Olá, pessoal! Aqui é a professora Fabiana, da Escola de Ciência e Tecnologia da UFRN, e esse é o nosso curso de Álgebra Matricial e Vetorial. Esta é a nossa segunda aula. Nós iremos estudar hoje operações com matrizes. Então, vamos começar com a adição, a soma de duas matrizes. Então, inicialmente, nós vamos observar na definição 14 que para somar duas matrizes é fundamental, é necessário que elas tenham a mesma ordem. Então, vejam aqui, a soma das matrizes A, M por N, e B, M por N, só relembrando, esta notação quer dizer que a matriz tem M linhas e N colunas. E aqui N é de colunas. Então, as duas matrizes devem ter a mesma ordem. A soma das duas matrizes é também uma matriz, que nós vamos denotar desta maneira aqui, A mais B, M por N, indicando que a soma é uma matriz também de ordem M por N. E os elementos desta nova matriz serão obtidos somando os elementos da matriz A com os elementos da matriz B, que tenha as posições correspondentes. Então, olha só, vamos entender a notação. O primeiro membro aqui desta equação diz respeito aos elementos da matriz obtida com a soma, que é os elementos do A mais B. Então, nós denotamos ele com A mais B minúsculo e o índice IJ, indicando que é o elemento que está na linha I e na coluna J. Este elemento será obtido somando o elemento de A, que está na linha I, coluna J, com o elemento de B, que está na linha I e coluna J. Então, vamos ver um exemplo para que isso fique mais claro. Então, olha só. No exemplo, nós temos duas matrizes, matriz A e matriz B, e nós vamos calcular a soma das duas. Então, A mais B é a soma das duas matrizes. Então, olha só. Este elemento aqui, que nós colocamos 1 mais 0, é este 1 mais esse 0. O próximo elemento, que está na primeira linha e segunda coluna, é a soma de 2 com 1. O elemento que está na primeira linha e terceira coluna é a soma de 1 com menos 2. E assim nós vamos fazer para a segunda linha também. Então, 0 mais 2, 1 mais 4 e 2 mais 7. E aí nós vamos dar origem à matriz A mais B, que é esta que nós podemos ver aqui. Muito simples, né? Bom, essa operação possui propriedades interessantes, muito parecidas com as propriedades de números reais. Então, olha só as propriedades que são satisfeitas pela soma. A adição ou a soma é comutativa, ou seja, A mais B é igual a B mais A. Nós podemos aqui inverter a ordem das matrizes e o resultado da soma será o mesmo. A adição é associativa, ou seja, se a gente tiver três matrizes, a soma de três matrizes, nós podemos somar as duas últimas e depois somar a primeira com o resultado obtido, ou então somar as duas primeiras e o resultado obtido somar com a terceira. De qualquer forma que a gente combinar aqui, nós vamos ter o mesmo resultado. A adição possui um elemento neutro. O que quer dizer isso? Vai existir uma matriz com a mesma ordem da matriz A, olha só, M por N, tal que a gente está chamando essa matriz de O, é a matriz nula. Já vou adiantar que ela é a matriz nula, que é o símbolo que a gente denotou lá na aula anterior, né? Então, A mais matriz nula é o próprio A. Aqui, nós estamos no conjunto das matrizes. Se a gente estivesse trabalhando no conjunto dos números reais, quem seria o elemento neutro? Então, vamos supor que para qualquer número real x, se você somá-lo com o número 0, você tem ainda x. Então, o 0 é o elemento neutro do conjunto dos números reais. E a propriedade D diz que a adição toda matriz possui oposta.
toda matriz possui uma oposta, ou seja, eu vou mudar esse título aqui para ficar mais adequado. Se a gente tem uma matriz A de ordem M por N, vai existir uma matriz que nós vamos denotar por menos A, da mesma ordem que A, de tal forma que quando você soma A com essa menos A, você dá origem à matriz nula. Vamos só colocar aqui um exemplo para que você, do conjunto, vamos analisar se fosse o conjunto dos números reais para vocês fazerem essa associação, tá? Então, no conjunto dos números reais, o que significaria esse oposto, esse número oposto? Por exemplo, o número 2, existe um oposto do número 2 que é o menos 2. Então, se você somar 2 mais menos 2, você vai ter 0 como resposta. Então, essa propriedade D é uma propriedade análoga a essa aqui dos números reais. Só que aqui nós estamos listando propriedades das matrizes, né? Então, vamos aqui ver alguns exemplos para isso ficar mais claro. Olha só. A letra A, subtração. A menos B é a mesma coisa de A mais menos B. Aqui é uma observação. Aqui nós queremos observar o seguinte. A operação de subtração nada mais é que somar a matriz A com o oposto de B. Então, olha só. Se a gente calcular a matriz 1, 2, 0, 1 menos a matriz 0, 1, 2, 4, então nós teremos 1 menos 0, 2 menos 1, 0 menos 2 e 1 menos 4, dando origem aí a esta nova matriz. E esta operação de subtração, esta propriedade de somar a matriz com a sua oposta, que a gente estava escrevendo dessa maneira, né? A mais menos A. A gente pode resumir essa escrita simplesmente por A menos A, tá? Isso aqui vai ser sempre a matriz nula. Então, usando essa observação aqui nessa equação, nós queremos isolar a matriz X. Então, para isolar a matriz X, esse A tem que ser eliminado do primeiro membro. Então, como que isso será feito? Nós vamos somar no primeiro membro a oposta de A, que é o menos A. Se você soma menos A no primeiro membro, você também tem que somar no segundo membro. E dessa forma você vai ter A menos A, que é igual à matriz nula. E aqui no segundo membro ficou A menos B menos A. Então, agora, aqui no primeiro membro, uma matriz mais a matriz nula é a própria matriz, então é igual a x. E no segundo membro, nós temos o B menos A, certo? Então, continuando com as nossas definições, agora nós vamos falar da multiplicação de uma matriz por um escalar real. Essa operação dá origem a uma matriz também. Então, vejam aqui, a matriz A tem ordem M por N, e aqui o escalar é um número real. Ele pode ser também complexo, mas nós vamos falar apenas dos números reais. A notação para esse produto de matriz, de escalar por matriz, vai ser essa daqui, K vezes A de ordem M por N. Ou seja, esse aqui é a matriz obtida ao multiplicar o escalar K pela matriz A. Os elementos dessa matriz são esses aqui, ó, K, A minúsculo e J, ou seja, é o elemento da linha I, coluna J, da matriz produto de K com A. Vai ser obtido de que jeito? Multiplicando o escalar K pelos elementos A e J. Então, olha, vamos ver na prática como isso funciona. Então, aqui nós temos uma matriz A de ordem 2 por 3 e um escalar, que é o número real, igual ao número 3. E nós queremos encontrar a matriz 3 vezes A. Então, 3 vezes a matriz é pegar esse número 3 e multiplicar em todos os elementos da matriz. Então, vai ficar 3 vezes 1, 3 vezes 0, 3 vezes 4, 3 vezes 2, 3 vezes menos 1 e 3 vezes 5.
Então, a multiplicação do escalar pela matriz, o escalar multiplica todos os elementos da matriz. A ordem da matriz continua a mesma, apenas os seus elementos alteram de acordo com a multiplicação que será feita. Essa operação também tem propriedades interessantes, muito semelhantes também com as propriedades de números reais. Então, olha só. A primeira propriedade é o seguinte: se você estiver multiplicando dois escalares por A, então K1 vezes K2 vezes A. Você pode multiplicar primeiro o K2 e depois o K1. Aqui, ou então, aqui no primeiro membro da equação, diz que você pode multiplicar o K1 com o K2 primeiro e o resultado obtido multiplicar nos elementos de A. E no segundo membro diz que você pode multiplicar o K2 nos elementos de A, formando uma matriz. E em seguida, multiplicar o K1 nesses novos elementos obtidos anteriormente. Na letra B, nós temos o seguinte: a soma de K1 com K2 é multiplicado por A. Você pode somar o K1 com K2 primeiro e depois multiplicar por A, que coincide com multiplicar o K1 por A, o K2 por A e somar os resultados obtidos, certo? Na letra C, nós temos o K1 multiplicado pela soma do A mais B. Aqui quem está somando são as matrizes. Você pode somar as matrizes inicialmente e o resultado obtido multiplicar por K1, ou então pegar o K1, multiplicar por A, multiplica K1 por B e soma os resultados obtidos. E na letra D, diz que se você multiplicar o número 1 pela matriz, você não vai alterar a matriz, porque o número 1 multiplicado em cada elemento não vai alterar os elementos, né? Continuando com nossas definições, vamos agora aprender a multiplicar duas matrizes e ver quando que isso é possível. A multiplicação de duas matrizes nem sempre é possível de ser realizada. Ela só pode ser realizada se o número de colunas da matriz A for igual ao número de linhas da matriz B. Então, aqui nessa definição, nós estamos vendo como se dá o produto de A por B, onde A e B satisfaz essa condição inicial. O número de colunas de A tem que ser igual ao número de linhas de B. O resultado dessa multiplicação será uma matriz de ordem M por N. Quem são os elementos M e N? Quem são esses números? O M é o número de linhas de A e o N é o número de colunas de B, certo? Vamos passar aqui adiante só para vocês verem um pequeno esquema. Então, olha só. A condição necessária para a existência desse produto é essa. O número de colunas da matriz A tem que ser igual ao número de linhas da matriz B e o resultado, a ordem do produto, é igual ao número de linhas da matriz A pelo número de colunas da matriz B. Como exemplo, vejam só, na letra A, uma matriz A de ordem 3 por 5 multiplicada por uma matriz B de ordem 5 por 7. O produto pode ser realizado porque elas satisfazem a condição e o resultado, a ordem do produto, é 3 por 7. No item B, a matriz A tem ordem 4 por 2, a matriz A tem ordem 4 por 2 e a B tem ordem 2 por 5. E o produto tem ordem 4 por 5, que é o número de linhas da matriz A pelo número de colunas da matriz B. Na letra C, a matriz A é 5 por 2 e a matriz B é 4 por 3. Nesse caso, não existe o produto AB, porque a condição não é satisfeita. O 2 é diferente de 4. E na letra C, a mesma coisa. A matriz A de ordem 4 por 4 não pode ser multiplicada pela matriz B de ordem 3 por 2, porque 4 é diferente de 3, certo? Agora vamos voltar e vamos entender como que os elementos desse produto são definidos. Olha só, os elementos da matriz AB são dados por AB e J,
obtidos com esta equação que está aqui, com esta operação de multiplicar os elementos da linha I da matriz A pelos elementos correspondentes da coluna J da matriz B. Nós destacamos aqui, ó, a linha I e a coluna J. Então, este cálculo que nós podemos observar aqui, ele pode ser chamado de produto escalar, que é o que está sendo dito aqui embaixo. O elemento A e J, ele pode ser obtido multiplicando os elementos da linha I de A pelos elementos da coluna J de B. Essa notação foi introduzida na aula anterior. Quando o número está subscrito, ele significa linha, entre parênteses, tá? E quando ele está sobrescrito, ele significa coluna. Este produto, que nós também podemos chamar de produto escalar, ele é denotado com esse pontinho que você pode observar aqui. É um pontinho que ele precisa aparecer. Não é um pontinho de multiplicação que pode ser omitido. E ele se dá, a definição desse produto escalar é exatamente essa multiplicação termo a termo. Então, o número de termos do primeiro elemento aqui, ó, que compõe o produto escalar, da primeira componente do produto escalar, tem que ser igual ao número de elementos do segundo componente do produto escalar. Por isso que aqui nós precisamos ter R igual a R, para que essa multiplicação possa ser executada termo a termo. Agora, uma outra notação que você também pode usar é esta que aparece aqui no final desta equação, que é um somatório. Esse símbolo aqui, ó, é o símbolo de somatório, onde nós vamos somar elementos do tipo A e K, B, K, J, onde esse K vai receber valores de 1 até R, e a cada atribuição de valores você vai somar. Então, olha só, quando K é igual a 1, você tem um elemento A e 1, B, 1, J, somado com a próxima substituição que você vai fazer, que é o K igual a 2. Quando K é igual a 2, você vai ter o elemento A e 2, B, 2J. E você vai somando isso até chegar aqui na última substituição, que é o R, que você vai ter A e R, B, R, J. Ok? Vamos ver na prática como que isso funciona? Então, olha só. Aqui nós temos duas matrizes, a matriz A e a matriz B. A matriz A, ela tem ordem 3 por 3. E a matriz B, ela tem ordem 3 por 2. Então, o primeiro passo aqui, a primeira condição já está satisfeita, olha só. 3 é igual a 3. E agora, de acordo com a definição que nós vimos, o resultado do produto, o produto AB, vai ter ordem 3 por 2, onde esse 3 corresponde ao número de linhas de A e esse 2 corresponde ao número de colunas de B. Então, aqui nós listamos todos os elementos desse produto. Então, como a matriz é AB, a gente colocou AB minúsculo e aqui os índices, né, correspondente à posição. Linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2, e completamos a matriz com todos os seus elementos, onde cada elemento desse vai ser calculado de acordo com aquela definição que nós vimos aqui anteriormente, né? Esse cálculo aqui, que nós também podemos chamar de produto escalar. Então, vamos calcular, olha só. O elemento AB11, ele é obtido multiplicando os elementos da linha 1 pelos elementos correspondentes na coluna 1 de B. Linha 1 de A, coluna 1 de B. O primeiro índice é sempre correspondente à primeira matriz e é sempre linha. O segundo índice é sempre da segunda matriz e é sempre coluna. Então, aqui nós temos o produto, ó, 2 vezes 2, 0 vezes 1, 4 vezes 4, que é o que está aqui, ó. 2 vezes 2, 0 vezes 1, 4 vezes 4, que é igual a 20. Eu vou avançar um pouquinho aqui para você ver essa observação, olha só. O elemento AB11 é o produto escalar da primeira linha de A pela primeira coluna de B.
E quando você multiplica aqui termo a termo e soma, você vai ter aqui o número 20. Bom, vamos calcular agora o segundo elemento. Aqui. O elemento A21, que é esse menos 5, A21. Então, o A21 vai ser o produto escalar da segunda linha de A pela primeira coluna de B. Então, você vai ter menos 3 vezes 2, 1 vezes 1 e 0 vezes 4, dando aí o menos 5. Então, o elemento A21 é o produto escalar da segunda linha de A, que é essa que está destacada aqui, pela primeira coluna de B, dando aí origem ao menos 5. E nós vamos fazer esse mesmo raciocínio para os demais elementos. Então, olha só, o elemento AB31, que será agora o produto escalar da terceira linha de A com a primeira coluna de B. Então, vamos lá. 0 vezes 2, 5 vezes 1 e 3 vezes 4, que vai dar o 17 que está aqui. Agora, nós vamos passar para a segunda coluna desse produto AB. Então, vamos aqui no AB12. Então, AB12, nós vamos usar agora a primeira linha de A, porque o primeiro número do índice é 1, né? E o número 2, que corresponde à matriz B, corresponde, então, à segunda coluna de B. Então, fazendo essa multiplicação, nós vamos ter 2 vezes 0, 0 vezes menos 1 e 4 vezes 1. Tá? Aqui, que é o número 4, que é esse. O próximo elemento é o AB22. Então, agora você vai usar a segunda linha de A com a segunda coluna de B. Então, você vai ter menos 3 vezes 0, 1 vezes menos 1 e 0 vezes 1, dando aí o menos 1. E, por último, você vai ter, vamos calcular o AB32. Então, é a terceira linha de A com a segunda coluna de B. Então, 0 vezes 0, 5 vezes menos 1 e 3 vezes 1, que vai dar o menos 2, que aqui está, ok? Bom, vamos ver mais um exemplo? Então, olha só. O exemplo 17, nós temos agora uma matriz A de ordem 2 por 3. E a matriz B tem ordem 3 por 2. Então, 3 é igual a 3, pode multiplicar, e o resultado vai ser de ordem 2 por 2. Então, esse AB aqui é 2 por 2, certo? Muito bem. Então, aqui estão os elementos AB1, AB12, AB21 e AB22. Vamos calcular o AB11. O AB11 é o produto da primeira linha de A com a primeira coluna de B. Então, 1 vezes 0, 0 vezes menos 1 e meio vezes 1, que é esse cálculo aqui, que vai dar 1 sobre 2. O elemento AB21 é o produto da segunda linha de A com a primeira coluna de B. Então, você vai ter menos 3 vezes 0, 1 terço vezes menos 1, e 1 vezes 1 vai dar 2 terços, que é esse cálculo aqui. Mudando agora para a segunda coluna aqui do resultado. Então, o AB12 é o resultado do produto escalar da primeira linha de A com a segunda coluna de B. Então, 1 vezes 1, 0 vezes menos 2 terços e 1 sobre 2, meio vezes 3 meios. Está aqui, ó, 7 quartos. E por último, nós vamos ter o AB22, que vai ser produto escalar da segunda linha de A com a segunda coluna de B. Menos 3 vezes 1, 1 terço vezes menos 2 terços e 1 vezes 3 meios, dando menos 31 sobre 18, que vai ser esse resultado aqui, ok? Bom, nós colocamos aqui vários exemplos de multiplicação para que isso fique bem fixado, tá? Então, este próximo aqui, nós temos aqui uma matriz de ordem 3 por 2, aqui eu vou falar só das ordens, tá? 3 por 2 e aqui 2 por 2. Então, pode ser multiplicado, né? Porque 2 é igual a 2 e o resultado é 3 por 2. Então, aqui nós colocamos, ó, todos os resultados, todos os elementos da matriz, e nós vamos calculá-los aqui embaixo, fazendo os produtos, né? O produto escalar. Vou pegar só um para a gente falar. Por exemplo, esse 3AB31. Onde eu encontro? Como que eu calculo o AB31? Você vai olhar esse primeiro número aqui, que é o 3, ou seja, é a terceira linha de A. Esse segundo número é 1, é a primeira coluna
de B. Então, você vai multiplicar 5 vezes 1, 5, mais 3 vezes 0, 0. Então, aqui está o resultado, 5, ok? Mais um exemplo. Aqui nós temos A de ordem 1 por 2 e B de ordem 2 por 3. Então, 2 é igual a 2, pode multiplicar, e o resultado é 1 por 3. Aqui estão os elementos e nós vamos encontrá-los com o mesmo processo. Então, vamos escolher um para a gente fazer, esse AB12. Então, primeira linha de A, que é o 5, 2, produto escalar com a segunda coluna de B. Então, 5 vezes 3 mais 2 vezes 0. 5 vezes 3, 15, mais 0, 15, certo? Mais um aqui. Aqui nós temos uma digitação aqui, né? Então, nós temos a matriz A de ordem 1 por 3 e matriz B de ordem 3 por 1. Então, 3 é igual a 3, pode multiplicar, e o resultado é 1 por 1, só um número, olha só. Então, como que encontra esse número? Primeira linha de A, produto escalar com a primeira coluna de B. Então, 3 vezes 5, mais 5 vezes menos 3, mais 2 vezes 1. A matriz que tem só um número, ela também pode ser escrita dessa forma, com a anotação de matriz ou apenas o número, como a gente colocou aqui, certo? Bom, pessoal, a multiplicação de matrizes, ela tem propriedades especiais também. Então, olha só quais são elas. Nós podemos, se você está multiplicando 3 matrizes ABC, você pode multiplicar as duas últimas e o resultado, fazer A vezes o resultado do BC, ou pode multiplicar o AB e o resultado multiplicar por C. Só não pode mudar as matrizes de ordem, pode mudar os parênteses de posição. Os parênteses informam quem será multiplicado primeiro, tá certo? É diferente, por exemplo, de você trocar as matrizes de posição. ABC, por exemplo, eu não posso escrever, por exemplo, A, C, B. Isso não pode, tá? Não é isso que está falando. Está falando aqui, os parênteses estão sendo mudados de posição, indicando quem pode ser multiplicado primeiro. No item B, nós temos uma matriz A multiplicada por uma soma. Você pode efetuar a soma e multiplicar o A por esse resultado da soma, ou pode multiplicar o A por B, o A por C e somar os resultados. No item C, a soma está na primeira componente, A mais B vezes C. Pode somar o A mais B primeiro e o resultado multiplicar por C, ou pode multiplicar o A por C, o B por C e somar os resultados. No item D, nós temos a matriz identidade de ordem M multiplicada por A e o resultado é sempre A. E aqui nós temos A multiplicada pela identidade de ordem N e o resultado é A também. Ou seja, a identidade multiplicada por uma matriz não altera o resultado da matriz. Aqui foi necessário a gente especificar a ordem, porque a matriz A que está sendo falada aqui, ela é de ordem M por N. Para que o produto seja possível, a gente tem que adequar o número de linhas com o número de colunas, né? E na letra E vai acontecer a mesma situação. Mas aqui está falando da matriz nula que multiplica uma matriz. Quando uma matriz nula multiplica A, o resultado é sempre a matriz nula. E quando A multiplica a matriz nula, o resultado também é a matriz nula, tá certo? No item D, a matriz identidade vezes A dando sempre A, a gente fala que a identidade é o elemento neutro da multiplicação. Uma perguntinha para vocês, lá nos números reais, quem é o elemento neutro da multiplicação? Quem é que você multiplica por x, que o resultado vai dar sempre x? É o número 1, né? Então, lá nos números reais, x vezes 1 é sempre x. Essa propriedade D é uma equivalência para dessa propriedade aqui de números reais. Bom, continuando aqui, ó. Como eu falei de números reais, lá nos números reais, quando você multiplica, por exemplo, 2 vezes 3, é a mesma coisa de 3 vezes 2, né? Generalizando, x vezes y é igual a y vezes x, nos números reais. Mas aqui nas matrizes isso não acontece. Olha só,
a existência do AB não garante a existência do BA. Então, pode nem existir o BA e quando AB e BA existem, elas podem ser iguais ou diferentes. Por isso que não está lá na lista de propriedades AB igual a BA, porque isso não vale sempre. E quando acontecer, quando o AB for igual a BA, nós vamos dizer que elas são vamos dizer que A e B são matrizes comutativas. Veja aqui alguns exemplos, olha só. Na letra A vezes B, com esses valores escolhidos aqui, deu igual a menos 1, menos 2, 11 e 4. Se você inverter o B e o A, você já vai ter outro resultado. Olha, que os resultados são diferentes. E na letra C e D, com as matrizes escolhidas, quando você multiplica o C pelo D, a gente encontrou a identidade. Encontrou essa matriz aqui, né? E o D com o C encontrou a mesma matriz. Então, aqui nesse exemplo, a matriz C e a matriz D está satisfazendo essa condição aqui, ó, que elas são matrizes comutativas. Bom, aqui nós queremos explorar um pouco mais essa definição de matriz comutativa. Nós vamos encontrar o x e o y para que as matrizes A e B sejam comutativas. Ou então, nós podemos dizer simplesmente que as matrizes comutem. Então, o que tem que acontecer? O produto de A vezes B tem que ser igual ao produto de B vezes A, né? Então, aqui nós multiplicamos o A com o B, olha só. X mais 1 vezes menos 1, mais 2 vezes y mais 2, deu esse resultado aqui. Quer ver? Vamos fazer aqui, ó. X mais 1 vezes menos 1, mais 2 vezes y mais 2, vai ser igual menos x menos 1 mais 2y mais 4. Então, menos x mais 2y mais 4 com esse menos 1 deu esse mais 3 que está aqui. Este y, 3y mais 5 foi obtido com a multiplicação esse elemento aqui é o AB, segunda linha, primeira coluna, né? Então, é a segunda linha de A com a primeira coluna de B. Vamos encontrar aqui esse elemento, olha só. 1 vezes menos 1, mais 3 vezes y mais 2. Menos 1 mais 3y mais 6. Então, vai ficar 3y mais 5, que é o que está escrito aqui. Esse 4x foi obtido de que jeito? Ele é o elemento AB 1, 2. Então, é a primeira linha de A com a segunda coluna de B. Vamos calcular esse 4x aqui embaixo, ó. Então, você vai ter x mais 1 vezes 4 mais 2 vezes menos 2. Então, x vezes 4, 4x. 1 vezes 4, 4. Mais 2 vezes menos 2, menos 4. Então, vai ficar, cancela o menos 4 com 4, ficou 4x. E por último, esse menos 2, ele é o elemento AB 2, 2. Então, você vai multiplicar agora. O produto escalar vai ser da segunda linha com a segunda coluna. Vou calcular, vou apagar esse cálculo e fazer aqui nesse local. Então, nós vamos fazer 1 vezes 4, 1 vezes 4. 1 vezes 4 mais 3 vezes menos 2. 1 vezes 4, 4, menos 6 dá menos 2. O mesmo você vai fazer com BA. Faça o mesmo processo, vai encontrar essa matriz. Agora, para que as matrizes sejam comutativas, esta matriz do primeiro cálculo tem que ser igual à matriz do segundo cálculo. Então, olha só, nós vimos na primeira aula o que acontece quando duas matrizes são iguais, né? As posições correspondentes são iguais. Então, esse sistema aqui ele é o resultado de igualar os termos correspondentes. Deixa eu apagar tudo isso aqui para você observar de uma forma mais clara. Então, olha só, menos 3x mais 2y mais 3 vai ser igual a menos x mais 3, o 4x vai ser igual a 10. E aí, a gente listou tudo isso. Vamos ver, tá com um pequeno atraso aqui no meu slide. Pronto, voltou. Então, ó, fazendo essa igualdade dos termos correspondentes, nós temos esse sistema.
Aí nós organizamos, colocamos as variáveis todas no primeiro membro, os números no segundo membro, chegamos nessa situação. Ó, aqui já encontrou o y, já encontrou o x, mas tem essa equação aqui ainda. Você tem que pegar esses valores do y e do x encontrados e substituir aqui nesta equação para ver se ela é verdadeira. E quando você substitui, você vai encontrar, vamos substituir, ó, xy menos 2y mais 2x é igual a 5. Encontrou x igual a 5 sobre 2, né? Então, 5 sobre 2, o y foi 0. Menos 2 vezes 5 sobre 2 mais 2x. O x... desculpa, o y é 0, né? Então, aqui 2 vezes 0 e o x é 5 sobre 2, é igual a 5. Então, aqui, ó, aqui vai zerar, aqui vai simplificar o 2 com 2, vai ficar, então, 5 é igual a 5. É uma equação verdadeira. Podia acontecer de você chegar aqui numa igualdade, ou seja, numa contradição, que seria um número que não seja igual a ele mesmo. Por exemplo, menos 5 igual a 5. Isso é falso. Aí a gente teria que concluir que as matrizes não podem ser comutativas, ou seja, não pode acontecer essa igualdade. Mas como deu tudo certo, a gente conclui que é possível, né, as matrizes serem comutativas, e para isso o x tem que ser 5 sobre 2 e o y tem que ser 0. Bom, vamos continuar com mais algumas definições. Então, aqui nós vamos falar agora de potências de A. Potências de A é quando você multiplica A por A 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. E nós vamos definir também o A elevado a zero. A elevado a zero nós vamos definir como sendo a matriz de identidade. Definir dessa maneira, tá? E agora, em seguida, as potências. Esse K varia nos reais. Então, quando K for igual a 2, A elevado a 2 é A vezes A. A elevado a 3 é A vezes A vezes A, certo? Existem algumas propriedades para essa potência. Por exemplo, A elevado a R vezes A elevado a S é A elevado a R mais S. E o A elevado a R elevado a S é o A elevado a RS. E essa observação aqui é importante, ó. Em geral, isso aqui não existe, ó. A elevado a N vezes B elevado a N é diferente de AB elevado a N. Né? O que a gente tem aqui é A elevado a R vezes A elevado a S. Aqui é o mesmo A, tá vendo? É a mesma matriz. Com matrizes diferentes, A e B, nós não temos propriedade, tá certo? Olha aqui um exemplo. Matriz A foi dada e queremos calcular o A ao quadrado. Então, A ao quadrado é A vezes A. Aí multiplicou A por ela mesma, usando aquela definição, né? E chegamos nessa matriz. Na letra B, nós queremos o A elevado a 3. A elevado a 3 é a mesma coisa de A elevado a 2 mais 1. A elevado a 2 mais 1 é A elevado a 2 vezes A. O A elevado a 2 você já tem aqui do item anterior. Então, você vai usar e multiplicar pela matriz A. E aqui, A elevado a 6, para você não multiplicar o A 6 vezes, o 6 é 3 vezes 2. O A, esse 3 vezes 2 aqui na potência, é o mesmo que A elevado a 3 elevado a 2, que é a mesma coisa de A elevado a 3 vezes A elevado a 3. E o A elevado a 3 você já tem aqui do item anterior, então multiplicando os dois, você vai ter o resultado. Continuando com nossas definições, vamos agora entender o que é a transposta de uma matriz. A transposta da matriz A de ordem M por N é denotada por A elevado a T maiúsculo, é também uma matriz de ordem N por M. Notem que há uma inversão aqui na ordem, nos números da ordem, né? Então, se A é M por N, a transposta tem ordem N por M. E quais são os elementos da A transposta? O elemento da posição IJ da transposta corresponde, é igual ao elemento da matriz A de ordem JI.
Viu que há aqui também uma troca dos índices? Vamos tentar entender isso, olha só. Aqui está a matriz A de ordem 3 por 2. Então, a A transposta terá a ordem 2 por 3. O elemento, aqui quando o I coincide com o J, aqui o A11, ele vai ficar na mesma posição na A transposta, porque quando a gente troca 1 com 1, permanece igual, né? Então, olha, lá na A transposta, o elemento da posição 1, a transposta 1 é o mesmo 2. O mesmo vai acontecer com esse menos 3, ó. Ele está na posição 2, né? Então, aqui ele continua o menos 3 na posição 2. Já esse 1, que é o elemento 2, ele vem para a posição 2. Esse 0, que é 2, vem para a posição 2. E esse menos 4, que é 3, não, desculpa, é 3, vem para a posição 3. Vamos falar dessa coluna aqui agora, ó. 2, vem para a posição 2, 2, continua na 2. 3, vem para 2. Então, entendeu o que aconteceu aqui? Esta coluna de A virou linha da A transposta. A segunda coluna de A virou a segunda linha da A transposta. Seguindo essa mesma lógica, no item B, a transposta da matriz B, que é de uma linha e duas colunas, é a matriz B transposta de duas linhas e uma coluna, onde a linha de B é a coluna de... onde a linha de B é a coluna da B transposta. Na matriz C, nós temos uma ordem 2 por 3 e a C transposta é 3 por 2. A coluna de C, a primeira coluna de C é a primeira linha da C transposta, a segunda coluna de C é a segunda linha da C transposta e a terceira coluna de C é a terceira linha da C transposta. Então, essa operação de transposição, né, ela é bem simples de ser efetuada. Aqui nós temos um teorema bem interessante. Lá na aula 1, nós falamos da matriz simétrica. E aqui é um teorema que envolve a simétrica com a transposta. Uma matriz A quadrada, né, é simétrica se somente se a A transposta coincide com a A. Vamos colocar um exemplo aqui para ilustrar isso? Olha só. Uma matriz A simétrica. Por exemplo, 1, 3, 5, 3, 2, 0, 5, 0, 7. Essa matriz é simétrica, porque quando você destaca aqui a diagonal principal, os números correspondentes acima coincidem com os de baixo da diagonal, os abaixo. Então, ó, 3 com 3, 5 com 5, 0 com 0. Então, ela é uma matriz simétrica. A definição lá de simétrica era que o AIJ é igual a AJI. Agora, vamos calcular a transposta dessa matriz. Então, olha só. Essa coluna aqui da A transposta vai ser, da A, é a primeira linha da A transposta. A segunda coluna é a segunda linha da A transposta. E a terceira coluna é a terceira linha da A transposta. Então, essas duas matrizes aqui coincidem, são iguais, que é o que está falando aqui no teorema, né? Existem agora algumas propriedades da transposta, que estão listadas aqui no próximo teorema, que é o teorema 6. Olha só, quando você soma A mais B e calcula a transposta, isso coincide com A transposta mais B transposta. Quando você calcula K vezes A transposta, isso é K vezes A transposta. E aqui, A transposta volta a ser A. E A vezes B transposta é a multiplicação das transpostas na ordem inversa. Então, isso aqui é A e B, aqui vai ser B e A. B transposta, A transposta. Essa letra D ela pode ser estendida para um número de multiplicação, para a multiplicação de um número maior de matrizes. Então, aqui, ó, A1 vezes A2 vezes AN transposta é igual a elevado a N igual a AN transposta
vezes A2 transposta, vezes A1 transposta. Então, até chegar aqui na primeira, certo? E agora, nós vamos definir o produto de matriz por vetor, que é, aqui nós estamos chamando de vetor, uma matriz coluna. Essa notação aqui, ela foi escrita com o símbolozinho de transposta para economizar um pouco de espaço. O que significa esse X do jeito que está escrito aqui? A transposta não transforma linha em coluna? Então, é a mesma coisa de escrever isso aqui, ó. X1, X2, reticências aqui, né? Xn. Essa matriz é escrita desse jeito e essa é a mesma coisa. Aqui nós usamos o símbolo de transposta para colocar ela em notação de linha. Então, o que ele está chamando de vetor aqui é essa matriz coluna. Então, como que a gente multiplica a matriz por uma matriz coluna? É a mesma definição, só que aqui ele está resumindo para a gente de uma outra forma. Essa forma pode ser interessante na demonstração de alguns teoremas, tá? Por isso que eu coloquei aqui para vocês. Então, vai ser x1 vezes a primeira coluna de A, x2 vezes a segunda coluna de A e xn vezes a terceira coluna de A. E aqui vezes a enésima coluna de A, né? Aqui um exemplo, uma matriz A de ordem 3 por 3 e um X de ordem 3 por 1. Então, A vezes X será o número 2 vezes a primeira coluna de A, o número menos 3 vezes a segunda coluna de A e o número 2 vezes a terceira coluna de A, dando origem aí. Observa esse resultado aqui, tem 3 linhas e uma coluna, né? Aqui a matriz A é 3 por 3 e o X é 3 por 1. Então, o resultado, ó, 3 por 1, igual a gente achou aqui, certo? A próxima definição é o traço de uma matriz. O traço de uma matriz quadrada é denotado dessa forma, traço de A é a soma dos elementos da diagonal principal. Então, é uma definição bem simples, que é só somar os elementos da diagonal principal, que a gente pode usar essa notação aqui resumida, somatório de A, K, K, K de 1 a N. Então, quando você substituir os valores de K, você vai encontrar essa soma aqui da definição. E aqui nós temos um exemplo, matriz A, o traço dessa matriz A é a soma 1 mais 3 mais menos 6. E agora nós finalizamos o conteúdo desta aula e você é convidado para resolver exercícios para fixar tudo que a gente estudou até aqui. Então, bom estudo para vocês e até a próxima aula, onde nós vamos estudar equações e sistemas lineares.